uma informação extremamente importante que surgiu, vinda, evidentemente, do Irã, mas que encontra certa legitimidade, não somente em virtude de acontecimentos nessa guerra entre Irã e Estados Unidos com Israel, mas também dentro de alguns tipos de afirmações feitas pelo Irã. O Irã, por exemplo, se nega a não informar todos os danos que recebe por parte dos Estados Unidos, dos ataques norte-americanos e também por parte dos ataques de Israel. Ao contrário de Estados Unidos e Israel, que tem uma tendência a não entregar essas informações. Por certo que você pode argumentar que isso tem a ver com o fato de que o lado mais forte não pode demonstrar tantos prejuízos, enquanto não há novidade para o mundo inteiro quando o lado mais frágil mostra que está sendo destruído. Acho que não passa somente por isso, contudo. Passa também pelo fato de que o Irã parece ser um ator estatal neste momento que não teme muito o que pode acontecer. Mas qual foi a declaração? O que está acontecendo? O que chama tanto atenção? E o que pode ser mais uma derrota tática brutal dos Estados Unidos neste confronto contra o Irã? Estou me referindo a um ataque brutal feito pelo Irã a uma base muito importante, estratégica, dos Estados Unidos, a base que fica na Jordânia. Fica comigo na medida do possível até o final. Deixa o like caso considere essa análise consistente. Deixa o like, deixa um pix caso queira ajudar o canal e tenha condição para isso. Tá? E disposição também. Mas desde que entenda que essa análise é consistente. De antemão, meu muito obrigado pela generosidade do apoio de todos vocês. E aqueles que não podem ajudar, ou aqueles que podem e não desejam fazê-lo, também o meu muito obrigado pela generosidade de acompanhar este trabalho aqui. Vamos lá. Foi um ataque com mísseis contra uma base. A base que fica na Jordânia, que é uma das mais importantes, sobretudo pelo fato de que, como ela não está tão próxima ao Irã, ela funciona também como uma espécie de depósito das principais armas norte-americanas. Então, neste local, os Estados Unidos costumam colocar armas mais potentes, como as suas aeronaves. E numa base mais próxima, como a do Kuwait, os Estados Unidos tendem a colocar aquelas armas que vão ser usadas contra o Irã. Então, por exemplo, onde ficam os depósitos de drones, os galpões, com os drones norte-americanos, e com munição, e com outras armas dos Estados Unidos. Essa base da Jordânia, ela é diferente. Como ela fica um pouco mais distante, ela serve como uma espécie de estacionamento, sobretudo das aeronaves dos Estados Unidos. Então, vejam, ela é importante nesse sentido também porque possui essas armas, mas também porque sobre ela há uma série de defesas aéreas estabelecidas que ali estão não apenas para a defesa dessas aeronaves, como também funcionam como camadas que defendem o próprio território do Estado de Israel. Então, atacar essa base da Jordânia, que era algo que o Irã não estava fazendo e que significava, de certa forma, uma certa escalada neste conflito, era algo que o Irã não estava fazendo e que faz agora, demonstrando não ter nenhum tipo de temor sobre o que pode acontecer. Lembrando que os Estados Unidos ficaram 2 dias seguidos atacando o Irã. E muitos estimam que haverá uma resposta do Irã à altura dessa nova agressão dos Estados Unidos. Claro, dentro da estratégia iraniana. Ou seja, mesmo uma escalada iraniana estará inserida dentro de um controle dessa escalada. Bem, mas vamos lá. Além da base que fica lá na Jordânia, o Irã também atacou de uma maneira brutal o CENTCOM, né? Ou seja,
a base, a grande base dos Estados Unidos, que ficam no Bahrein, tá? E ali, gente, o que se fala é que houve muita destruição na Quinta Frota, que fica no Bahrein, mas muita, tá? Testemunhas falam das explosões, foram explosões seguidas umas das outras, o que também dá a entender que havia muita munição neste local. Agora, pouco vai se falar sobre isso, a gente não vai ficar sabendo sobre o que propriamente foi destruído nessa base da Quinta Frota. O Irã também atacou a Marinha dos Estados Unidos, né? A Marinha dos Estados Unidos, neste momento, cumpre um papel extremamente importante, e o Irã atacou a Marinha dos Estados Unidos, né? Então, essa base na Quinta Frota, ela foi tão destruída, né? Não totalmente, mas tão danificada, essa é a melhor, né, colocação, tão danificada que, em alguma medida, né, temos ali um problema de operacionalidade, né? Então, não é qualquer operação militar norte-americana que pode ser feita a partir dessa base, né, do CENTCOM, né, sem que os Estados Unidos façam reformas emergenciais para resolver aquilo que foi parcialmente destruído pelo Irã. Então, veja, gente, um helicóptero da Marinha dos Estados Unidos, né, que foi destruído, muita destruição na base da Quinta Frota, né, múltiplos ataques às bases norte-americanas no Kuwait, tá, e muitas outras coisas mais, né. Sheikh Isa, no Bahrein, tá, Ahmad al-Jaber e Ali al-Salem, no Kuwait, todas essas bases foram atacadas, atingidas por mísseis iranianos, né, através de mísseis hipersônicos, tá, gerando destruição ali bastante significativa. Lembrando que os mísseis hipersônicos, também os mísseis hipersônicos do Irã, são armas que, em teoria, as defesas ocidentais não conseguem interceptar, tá? Agora, voltando aí, né, esses ataques todos foram realmente muito importantes, muito impactantes. Agora, os ataques iranianos à base na Jordânia teria destruído o local onde estavam os caças F-35, F-15 e F-16. Isso segundo o comunicado da Guarda Revolucionária Islâmica, que monitora todos esses locais, e neste momento não dá para duvidar, né, da qualidade do monitoramento feito pela Guarda Revolucionária, até porque sabemos que isto hoje é feito com a ajuda da Rússia e da China, tá? 12 mísseis balísticos, esta manhã, 12 mísseis balísticos foram lançados contra as bases dos caças norte-americanos F-35, F-15 e F-16, bem como contra importantes instalações militares dos Estados Unidos na base aérea e no centro de comando de Al-Azraq, que é essa base na Jordânia, né? No dia de hoje. Essas instalações e o número significativo de caças foram destruídos. Esta foi uma nota da agência Fars, agência de notícia Fars, né, que para muitos é uma agência de notícia, enfim, que está ligada aí à Guarda Revolucionária. Ela não é levada muito a sério, mas não houve nenhuma declaração da agência Fars até agora, desde o começo das hostilidades de Israel e Estados Unidos contra o Irã. Não houve nenhum comunicado que depois não fosse comprovado, né? Enfim, então, tudo que vem do Irã não é sério, né? Tudo que vem dos Estados Unidos é mais sério do que a própria seriedade, digamos assim, né? Bom, então, repetindo aqui ao comunicado. Esta manhã, 12 mísseis balísticos foram lançados contra as bases dos caças americanos, né? A palavra na nota está americano. Eu gosto de trabalhar com o conceito de norte-americano ou estadunidense, mas o mundo fala americano, e é isso que está na nota da Guarda Revolucionária. Esta manhã, 12 mísseis balísticos foram lançados contra as bases dos caças americanos F-35, F-15 e F-16, bem como contra importantes instalações militares dos Estados Unidos, na base aérea e no centro de comando de Al-Azraq, na Jordânia. Essas instalações e o número significativo de caças
foram destruídos. Tá. Olha só, gente. Essas hostilidades, como a gente sabe, começaram no dia... né, essas mais recentes hostilidades aí, que envolvem os bombardeios, né, começaram no dia 9, né? Então, o Trump resolveu retalhar o Irã de uma maneira brutal, depois que um helicóptero Apache caiu na costa de Omã. Um detalhe interessante disso tudo é que, mesmo antes, né, das investigações concluírem o motivo da queda, o Trump já estava atacando o Irã. Primeiro, atacou verbalmente, falando que fora responsabilidade de Teherã, né, a queda e a destruição do helicóptero Apache. E, posteriormente, determinou os ataques brutais contra o Irã, ataques, inclusive, que atingiram reservatórios de água potável na região sul do Irã. Reservatórios importantíssimos, gente, tá? A Convenção de Genebra, inclusive, proíbe esse tipo de ataque numa guerra, mas, como sabemos, os Estados Unidos não estão preocupados com isso, né? Bem, então, em retaliação, a Guarda Revolucionária, depois desses ataques aí todos, atacaram essas bases norte-americanas no Golfo Pérsico e, segundo a mídia iraniana, também atingiram um navio de guerra no Estreito de Hormuz, e atingiu mesmo, né? Depois, isto foi confirmado. Bem, em meio a essa escalada e retomada dos ataques norte-americanos contra o Irã, o presidente Trump declarou que não pretende abandonar as negociações, isso mesmo, não pretende abandonar as negociações com Teherã e ainda espera chegar a um acordo. Ou seja, nada de novo aqui sob o sol, né? São os Estados Unidos querendo negociar pela força, intimidando através das suas armas para que o seu adversário se renda na mesa de negociações. Bem, o fato é que todo esse modus operandi dos Estados Unidos, que funcionou na maior parte das vezes ao longo da história contra os seus adversários, não está funcionando como o Irã, como já pontuamos aqui em outros vídeos do canal. Agora vamos lá, gente. A destruição de caças F-15, F-16 e, sobretudo, F-35, isso aqui é absurdo, tá? Não vamos ficar sabendo disso? Agora não vamos ficar sabendo disso. Porque os Estados Unidos não vão divulgar essas aeronaves destruídas. Não vão comentar sobre isso. Mas a gente tem tido uma experiência, tem visto nessa guerra, que todas as vezes em que o Irã faz um ataque aterrador contra os alvos norte-americanos naquela região da Ásia Ocidental, posteriormente a gente fica sabendo o que aconteceu. E, em geral, tudo aquilo que foi dito pelo Irã posteriormente a esses ataques, de fato foi confirmado posteriormente. Então, veja, vamos aqui, eu sempre convido você a pensar fora da informação, tentar entender a verossimilhança que há, né, a coerência que há em algumas situações. Então, vamos lá. Em virtude da distância do Irã, esta era a base, por excelência, onde deveriam ficar os principais, né, os caças norte-americanos, como F-35, F-16, F-15. Ok, não dá para ficar, por exemplo, na Arábia Saudita, não dá para ficar nos Emirates, não dá para ficar no Bahrein, tampouco no Kuwait, que está ali colado praticamente ao Irã. Não dá para ficar ali. Vai ficar na Jordânia, que é mais distante, e também em virtude de que a Jordânia funciona como esse nó logístico importante para a defesa também do território israelense. Então, a questão da distância do Irã, a questão também das camadas de defesa, tudo isso entrega uma profundidade estratégica, né, que configura este local como local por excelência para que essas aeronaves fiquem ali guardadas. Então, o melhor local, a melhor base, né, para essas aeronaves ficarem é justamente essa base de Al-Azraq, que fica na Jordânia. Tá. Se o Irã atingiu essa base com 12 mísseis hipersônicos, e essas aeronaves estão presentes na base, parece lógico que algumas delas possam mesmo ter sido destruídas. Não há confirmação ocidental sobre isso, também de fontes independentes, né, que tem dificuldade neste momento para entregar, né, entregar respostas, né, mesmo que sejam fontes independentes, como é que vão conseguir chegar, né, à apuração de algo que é completamente negado, né? Então, o fato é que é provável que sim, que essas aeronaves estratégicas dos Estados Unidos possam ter sido atingidas e destruídas pelo Irã. Mas ficaremos sabendo disso, eu tenho para mim que ficaremos realmente sabendo mesmo disso daí, e que de fato o Irã
pode não estar longe da verdade no que fala nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, ou até mesmo, se nada disso acontecer, no caráter dos ataques aéreos feitos pelos Estados Unidos ao Irã daqui a alguns dias, porque essa guerra, infelizmente, vai escalar. A depender da quantidade de aeronaves, o tipo de... dá para a gente prever que algumas delas foram mesmo destruídas nessa base de Al-Azraq, que fica na Jordânia. Então, se isso de fato aconteceu, estamos falando de uma vitória tática iraniana soberba, gente. Porque aumenta absurdamente o custo de guerra para os Estados Unidos. O custo econômico, o custo político, o custo geopolítico e assim por diante. E é justamente neste campo que o Irã atua com a sua guerra. Uma guerra para gerar custos. Uma guerra para aumentar os custos. De tal sorte que os Estados Unidos, mesmo sendo o maior país imperialista do planeta, não consiga aguentar. É isso, gente. É isso.